Galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para continuarmos falando sobre o infeliz episódio que acontece atualmente em Israel e na faixa de Gaza. E talvez um dos pontos mais intrigantes que tem causado mais perplexidade nas pessoas é aquele relacionado à não atuação da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais especificamente do seu Conselho de Segurança. Galera, sobre o Conselho de Segurança da ONU, é importante que todos entendam. A ONU foi fundada a partir do seu Conselho de Segurança. Os 5 membros que compõem o Conselho de Segurança são fundadores da ONU, consequentemente, acabaram integrando este que é o órgão mais importante daquela instituição. E quando nós falamos sobre o Conselho de Segurança, algumas informações são necessárias. Primeira delas, são 15 os membros, 10 membros transitórios, cujo mandato dura 2 anos, e 5 membros definitivos. São membros definitivos Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. Então 15, 10 transitórios, 5 definitivos e, em relação aos 5 definitivos, eles têm o que nós chamamos de poder de veto, que no momento oportuno eu vou explicar o que é o poder de veto. Galera, falando sobre as competências ou atribuições do Conselho de Segurança, nós sabemos que a ONU tem atribuições das mais variadas e, obviamente, as do Conselho de Segurança são limitadas. São 2 as atribuições principais do Conselho de Segurança. Primeiro, é ele quem vota a entrada de novos países membros na ONU. Em segundo lugar, é o Conselho de Segurança quem vai analisar eventuais punições relacionadas aos países que cometam atrocidades, que cometam crimes de guerra, que realizem guerras ilegais e assim sucessivamente. Acácio, e quais seriam essas possíveis punições? Galera, nós sabemos que existem sanções econômicas, é o caso de Cuba, por exemplo, que sofre há anos embargos econômicos. É o caso de punições relacionadas à expulsão deste país da Organização das Nações Unidas, o que normalmente, por razões políticas, não acontece, e também ao caso de punições relacionadas a crimes de guerra e assim sucessivamente. É importante nós ressaltarmos: o Conselho de Segurança impõe sanções a países. Se nós falarmos sobre sanções a pessoas físicas, nós estaríamos falando do Tribunal Penal Internacional, que será objeto da nossa análise em outro momento. Acácio, falando sobre estas punições, você nos disse que os 5 países que têm assento permanente são titulares do que nós chamamos de poder de veto. Este poder de veto nada mais é que a possibilidade de um dos 5 países que têm assento permanente vetarem a posição da maioria. Acácio, então, se uma posição for tomada por outros 14 países, aquele que tem assento permanente poderá vetá-la isoladamente? Sim e não. Como assim sim e não? Primeiro, os 10 países que têm assento transitório, aos quais já fiz menção anteriormente, não têm direito a voto. Eles têm meramente uma participação consultiva. Em segundo lugar, os votos, portanto, só são dados pelos países que têm assento permanente.
Vejam que loucura. O cara tem assento permanente, portanto, só ele vota e só ele veta. Vota e veta. Então, se os outros 4 países entenderem por reconhecer a legalidade de uma guerra ou por sancionar economicamente um país, aquele outro sozinho poderá vetar aquela decisão. E quando ele vetar essa decisão, ela será tida como inexistente. A decisão vetada por um país que tem assento permanente será tida como inexistente, ela nunca existiu, ela nunca produzirá efeitos e de nada valerá, portanto, a atuação do Conselho de Segurança. Nós estamos vendo isso hoje na guerra de Israel. Muito provavelmente, por maioria, Estados Unidos, Inglaterra e França entenderam pela legalidade dos contra-ataques, mas China e Rússia, ou China ou Rússia, vetaram essa posição e nós estamos no cenário atual, sem qualquer posicionamento oficial do Conselho de Segurança e da Organização das Nações Unidas.